É com grande satisfação que iniciamos a aula magna para os alunos da pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esta aula tem como tema a relevância da pesquisa e de suas publicações na pós-graduação em Stricto Sensu e será ministrada pela professora doutora Adelaide Faljono Alário. E agora, para compor a mesa diretora, convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convidamos o excelentíssimo chanceler, reverendo doutor Davi Charles Gomes. Vice-reitor de nossa universidade, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Helena Bonito. O pró-reitor de graduação e assuntos acadêmicos, professor doutor Cleverson Pereira de Almeida. O pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, professor doutor Sérgio Lex. A coordenadora de pós-graduação em Stricto Sensu, professora doutora Maria Cristina Trigueiro. E agora, com muita honra, receberemos a palestrante dessa tarde, professora doutora Adelaide Faljono Alário. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão, que neste momento será realizada pelo chanceler, reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Tá bom. Boa tarde, senhoras e senhores. Que gostoso compartilhar esse momento. Eu quero fazer um breve enquadramento. Esse é o termo que eu escolho usar, porque eu duvido que seja o único aqui que tem refletido bastante a respeito de várias coisas à medida que nós vamos enfrentando situações, vamos dizer, em fluxo, com nossa nação, com nossa cidade hoje, como nós experimentamos. E agora há pouco falava com um colega, e reclamávamos entre nós com esses tempos modernos nos quais a questão ótica e os fatos alternativos e a discussão a respeito de criar perspectivas com luzes distintas para que os fatos pareçam o que não são ou não pareçam o que são, é uma questão que, às vezes, nos cansa profundamente. E eu acredito que é muito relevante para o tema, e como eu quero fazer um enquadramento à luz da Bíblia, que nós, como Universidade Presbiteriana, tomamos como um referencial daquilo que é transcendente e, portanto, necessário para que nós desenvolvamos os nossos trabalhos contingentes, tendo uma bússola e um norte, não como aquilo que nos escraviza, mas aquilo que nos direciona e abre a possibilidade de um conhecimento que possa ser agregado e integrado na direção das grandes coisas que devem ocupar nossa alma no final das contas. E a educação de pós-graduação, especialmente no nosso contexto, ela é feita dos pequenos tijolinhos de contribuições que nós fazemos. O grande senhor Popper à parte, a discussão se estamos fazendo um muro e meramente substituindo tijolos ou não, para mim, ela fica transcendida quando a gente descobre que talvez o processo seja muito mais parecido com revoluções, mas talvez o Thomas Kuhn, que propõe esse tipo de construção, também não tenha entendido a verdade inteira. Eu, fã de carteirinha de Michael Polanyi, como muitos das senhoras e senhores sabem, acredito que a construção ocorre de um jeito um pouco diferente. É quando nós aprendemos a fazer integrações mais profundas. E aí eu leio nas Escrituras o próprio Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, quando ele está apresentando a eles aquilo que eu chamo dos princípios de uma contracultura cristã, ele faz aquele discurso conhecido como bem-aventuranças, mas também
marcado pelo fato de dizer, ouvistes dizer, diziam os antigos, mas agora vos digo, e cada coisa que ele retruca em substituição ao ouviste dizer, não joga fora o de antes, amplifica, aumenta e aprofunda. E aí, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, nós lemos, guardai-vos de exercer a sua justiça diante dos homens, com o mero fim de serdes vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto do Pai Celeste. E aí ele vai falar sobre duas coisas, sobre a manifestação de boas obras, o da esmola, e sobre a manifestação de piedade, na oração do Pai Nosso, e ele vai explicar como é que se faz para não fazer isso como um mero fingimento de exterioridade, que deixa o interior intocado, e ele vai enfatizar a necessidade de trabalhar o interior, e que a exterioridade seja apenas expressão do que ocorre lá dentro. Nesse mundo onde a impressão das coisas parece valer às vezes mais do que a substância delas, surge a pergunta, ou não é nenhuma pergunta, os americanos são muito claros quanto a isso, na academia, publish or perish, publique ou pereça. E quando eu vi o tema da palestra, fiquei encantado, porque a relevância da pesquisa e da pesquisa publicada, ela é crucial para qualquer programa de pós-graduação, e eu creio que a gente aprende bem se aprender com as Escrituras, que não é meramente pela possibilidade que ela traz de demonstrar externamente só para os outros verem e admirarem, ou só para constar no Lattes. Ela tem valor por uma outra razão. Ela tem valor porque, se ela manifesta, de fato, exterioriza e coloca na arena pública e sob júdice dos nossos pares aquilo que nós produzimos no nosso trabalho e nos nossos labores acadêmicos e na nossa pesquisa, ela é um ato de humildade. Ela é um ato de colocar-se sobre o julgamento dos outros. Eu queria propor, então, esse direcionamento, de que nós refletíssemos que coaduna com a nossa identidade institucional como instituição presbiteriana, dizer sim, precisamos publicar, sim, precisamos produzir pesquisas, precisamos da liberdade para pesquisar em todas as áreas, precisamos da humildade de saber que a integração dessas coisas não é um processo que qualquer um faz sozinho, e parte disso está na humildade de exercer a nossa piedade, e exercer também a nossa disciplina acadêmica, sempre com o espírito disposto a se preocupar com substância e a, então, submeter isso à avaliação dos outros, em humildade externa. Isso nos permite ser uma comunidade de descobridores, uma comunidade de pessoas que acreditam mesmo que caminhamos rumo a uma compreensão melhor do mundo, e, portanto, rumo a uma transformação do mundo para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe nesse mistério. Obrigado. Agora gostaríamos de convidar a professora doutora Helena Bonito para realizar sua saudação. Boa tarde a todos. Saúdo as autoridades da mesa, em nome do Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, nosso reitor, em nome do Dr. Davi Charles Gomes, nosso chanceler, demais colegas, a nossa convidada, a professora Adelaide Alário. Saúdo todos os presentes, nossos queridos alunos, que são a razão de estarmos aqui, porque são conosco, pesquisadores, partilhamos aulas, eventos, produção de texto, aflições, partilhamos tanta coisa com os nossos queridos alunos. E vai uma saudação especialíssima para todo o corpo docente da pós, professores, coordenadores, para os técnicos, para todo o pessoal de apoio, os diretores envolvidos, porque conseguimos, e vai a minha saudação com imensa gratidão, porque conseguimos fazer aquela travessia chamada Plataforma Sucupira. Estamos de parabéns. Essa é a minha saudação. Obrigada. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui nesta tarde. Nós gostaríamos de
saudar o nosso chanceler, que já nos trouxe a palavra devocional aqui nesta tarde, nos preparando para mais um evento. Nós queremos saudar o nosso vice-reitor, professor Dr. Marco Túlio, também a professora Helena, saudações especiais por conduzir este momento especial na nossa universidade, que é o início das atividades, simboliza o início das atividades dos nossos programas de estrito sensu neste semestre. Professor Dr. Cleverson, também, nosso pró-reitor de graduação, assuntos acadêmicos. Professor Dr. Sérgio Lex, nosso pró-reitor de extensão e educação continuada. Professora Maria Cristina Trigueiro Veloz Teixeira, e ela é veloz mesmo, viu? Muito rápida nas suas ações, não é? Pelo também trabalho de preparação e pela dedicação à pós-graduação, e, em especial, a professora doutora Adelaide Faljoni Alário. Seja muito bem-vinda à nossa universidade. Mais uma vez, é um grande prazer recebê-la aqui na nossa instituição. E nós queremos saudar a todos os demais professores da nossa instituição, em nome da professora Maria Lúcia Vasconcelos, a nossa ex-reitora da nossa universidade, aos nossos coordenadores da pós-graduação, aos diretores das nossas unidades acadêmicas, aos nossos alunos, em especial os novos alunos que ingressam nos nossos programas de pós-graduação, as nossas mais cordiais saudações. Eu vou iniciar as minhas palavras, breves palavras, são palavras de saudação institucional, já me desculpando, professora, como já o fiz no início, aqui, quando nós nos encontramos, porque eu não vou poder ficar, infelizmente, na palestra da professora, que me interessa bastante a sua fala pelo título, mas a professora diz, não se preocupe, porque é uma palestra técnica, mas é uma palavra técnica que me interessa bastante também, papel da pesquisa na pós-graduação estrito sensu. Entretanto, infelizmente, os meus afazeres, a minha agenda esses dias estão bastante pesadas e hoje ainda tenho vários compromissos, inclusive à noite, comemoraremos aqui os 100 anos do curso de arquitetura e 70 anos da nossa faculdade de arquitetura, e a professora Angélica deve estar presente aqui, não sei, deve estar nos preparativos, da solenidade mais tarde, e certamente será um outro grande momento aqui na nossa universidade. Na realidade, a pesquisa aqui na nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela tem ocupado um papel de destaque cada vez maior. Nós entendemos que não se tem uma universidade forte, não se pode ter, inclusive, cursos de graduação fortes, se nós não tivermos uma atenção especial à pesquisa. Nós entendemos que a pesquisa realimenta o ensino e ela é fundamental para que nós possamos tê-la aqui em qualquer universidade. A nossa não pode ser diferente. E na pós-graduação, que é o tema da sua pesquisa, da sua palestra, certamente a pesquisa é elemento imprescindível. Enquanto se pode fazer ensino de graduação sem a pesquisa, embora não seja recomendável, mas a pós-graduação é impossível se ter programas de pós-graduação em estrito sensu sem a pesquisa. Seja a pesquisa básica, em que o conhecimento científico é desenvolvido ou é aperfeiçoado, ou seja, aquela pesquisa que é a apropriação do conhecimento científico para aplicá-lo nos mais diversos setores organizados e demandados pela sociedade. A pesquisa aplicada de desenvolvimento, na busca da inovação, é tão importante quanto a pesquisa básica que nós desenvolvemos, que nós temos em qualquer programa. Alguns programas estão mais voltados para a pesquisa mais básica, mais fundamental, outros programas voltados para a pesquisa mais aplicada, e toda essa pesquisa é importante. Nós procuramos aqui na nossa universidade
valorizar a pesquisa em todos os seus sentidos, em todos os suas dimensões. E é muito oportuno, sobretudo neste momento, nós trazermos à tona, trazermos a debate o tema pesquisa na nossa universidade. Pesquisa é algo caro, é algo que demanda investimento, e sempre é objeto de dizer, olha, vamos avançar, e quanto custa essa pesquisa? A que ela levará? Sempre essa pergunta em qualquer universidade, e, sobretudo, numa instituição com o perfil da nossa instituição, uma instituição privada, na qual nós somos os mantenedores das nossas ações, não tem o governo para financiá-la diretamente, de financiar as nossas atividades. É uma pergunta recorrente. E, naturalmente, é sempre um esforço muito grande manter pesquisa, e pesquisa de alto nível numa universidade com o perfil da nossa. Graças a Deus, isso tem sido feito aqui. Esse esforço tem sido empreendido e os resultados têm sido extremamente positivos. A exemplo dos aferidos pelos programas, pelos conceitos que nós temos obtido na nossa pós-graduação. Infelizmente, essa avaliação da CAPES ela é um pouco ingrata. Ela é ingrata porque nós temos que esperar, aliás, tínhamos que esperar 3 anos, agora serão 4. Então, talvez eu nem seja mais o reitor aqui, quando daqui a 4 anos nós estivermos contabilizando, porque é 1 ano depois, inclusive, que é publicado o resultado da pesquisa, do resultado da avaliação. E eu estava me referindo, professora, a essa ingratidão quando da publicação agora do resultado da avaliação dos nossos cursos de graduação, na qual a pós-graduação tem uma componente importante na avaliação do nosso IGC. Então, todos esses 4 anos não entraram no cômputo da nota que nós tiramos agora no IGC. Graças a Deus, tiramos uma boa nota, mas poderíamos tirar uma melhor nota ainda pelo desempenho que nós temos tido nos nossos programas de pós-graduação em estrito senso. Teremos que esperar aí 4 anos para isso, né? Para que nós possamos, no próximo ciclo de avaliação, possamos utilizar. Na realidade, 4 anos esperamos, não saiu nesse, não vamos esperar 4 para sair, porque o quadriênio terminou, e no fim deste ano, de 2018, esperamos, seja publicado o resultado, e, então, para as próximas avaliações, isso será certamente computado. Mas nós queremos finalizar as nossas palavras, mais uma vez, reafirmando aquilo que a professora Helena já colocou, os nossos sinceros agradecimentos pelo empenho empreendido na questão da alimentação do sistema Sucupira. Eu sei que não foi uma tarefa fácil. Eu sei que a nossa pró-reitoria acompanhou com muita dedicação esse trabalho, nos trazia todas as informações realizadas, mas o trabalho maior, certamente, foi de cada um dos coordenadores e toda a sua equipe, não é? Os professores e toda a equipe de trabalho nas coordenações e também na nossa pró-reitoria, toda uma equipe sincronizada e empenhada para que nós tenhamos os nossos dados os mais fiéis, fidedignos possíveis, que refletissem da melhor maneira o nosso curso. Então, nossos sinceros agradecimentos e parabéns pelo trabalho realizado, e queremos, então, desejar a todos aqui um bom evento, e a professora sinta-se em casa. Sei que não é a primeira vez que está conosco aqui, e nós queremos, então, mais uma vez, agradecer a sua presença e também as suas contribuições para com a nossa universidade, em especial aquelas que serão trazidas nesta tarde. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades, da mesa diretora e convidados para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia, pois iniciaremos a apresentação da professora doutora Adelaide. Eu fico por aqui. Obrigada, ainda, presidente. Estou muito feliz. Valeu.
Então, farei uma breve apresentação do currículo da professora Adelaide Falgione Alário, breve, assim, resumindo com muito sacrifício, porque o resumo é cheio de dados, vamos pegar apenas alguma coisa que a própria professora considera relevante, e, sem dúvida, é o que há de mais relevante, essa sua atuação de décadas junto à CAPES. A professora Adelaide é doutora em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP, e ela trabalha, professora titular de Bioquímica e Biofísica na Universidade Federal do ABC. Na mesma universidade, ela já exerceu os cargos de pró-reitora e vice-reitora, e é pesquisadora 1B do CNPq. Na área em que trabalha, ela trabalha com química, bioquímica, biofísica, ensino de ciências, com ênfase em bioinorgânica, estrutura de proteínas, e eu vou parar por aqui porque são áreas muito relevantes e áreas das ciências, e também, naturalmente, ensino superior. E a professora Adelaide é coordenadora da área interdisciplinar da CAPES. Então, é com muita satisfação que nós recebemos a professora Adelaide. Ela fará uma apresentação de cerca de 40 minutos, após o que temos um café e um períodozinho curto para questões, dúvidas, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Adelaide. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à professora Helena pela apresentação, ao chanceler Davi Gomes pelas lindas palavras, em nome de quem cumprimento todas as autoridades desta universidade, os docentes que aqui estão, que carregam esse entusiasmo pela pós-graduação, e aos estudantes, que ou já no trabalho ou concluindo, mas, em especial, os ingressantes e os demais assistentes que estão aqui. É uma satisfação saber que, em um dia tão turbulento, né, em nossa cidade, o anfiteatro está completo, quase que rendendo uma homenagem a esses alunos jovens que estão entrando na pós-graduação, e que todas as autoridades da universidade estão aqui presentes. Não é comum isso numa grande universidade. O reitor não pode se deslocar, etc., o outro pró-reitor, e o Mackenzie tem esse diferencial, esse cuidado com o ingressante, seja da graduação, seja da pós-graduação, mas, em especial, da pós-graduação, e a importância que é dada à pesquisa. A pesquisa, nós não sabemos se ela vem antes da pós-graduação, ou junto, ou depois. Porque a pós-graduação ainda é um segmento formal da educação brasileira. Ainda temos o ritual do ingresso, de fazer disciplinas, de apresentar trabalhos, de fazer provas, de ser aprovado no CNE, porque uma avaliação de uma proposta nova que chega na CAPES é analisada tecnicamente, mas quem aceita é o Conselho Nacional de Educação. Sem esse referendo do Conselho Nacional, não há uma pós-graduação. Então, esse cuidado que se tem em oferecer a esse segmento ainda informação de uma pesquisa de alto nível, e que é a mesma que fazemos em toda a nossa vida diária de pesquisa, de pesquisadores acadêmicos. E, não esquecendo, o magnífico reitor mencionou isso, e que tem a ver com as publicações, que é a nossa responsabilidade em que, gerado um conhecimento novo, rapidamente isso deve ser repassado para a sociedade. A publicação é um dos segmentos dessa transmissão de conhecimento novo à sociedade.
Por isso, essa preocupação, inclusive, da CAPES, com os mestrados profissionais e agora os programas, porque teremos doutorado profissional. Não precisaria ter isso se nós não tivéssemos um dedinho de preconceito com relação à pesquisa aplicada. Sem isso, não haveria muito sentido despender verbas, esforços, etc., para não melhorar a sociedade em que vivemos. Se geramos um ótimo trabalho e não transformamos isso numa política pública, o nosso trabalho será em vão, né? Então, eu começo isso para justificar por que a escolha desse tema e que a parte inicial será uma parte bastante técnica, porque é justamente as dúvidas que o mundo acadêmico tem a respeito destas classificações, desses produtos da pesquisa que fazemos. Então, peço desculpas a vocês se é uma plateia tão distinta. Eu poderia fazer com lindos slides, como a Cristina já assistiu, sobre a interdisciplinaridade, que abarca todas as áreas do conhecimento. Nós trabalhamos nas interfaces, como se diz na CAPES, o comitê interdisciplinar vai desde a antropologia à zootecnia, vai de A a Z. Inclusive, vou mostrar a vocês que a classificação dos periódicos feito pela área interdisciplinar, nós usamos um índice, que é chamado índice Q, onde nós medimos a classificação em cada uma das coordenações, de 1 a 49, para dar a classificação no 45, que é da área interdisciplinar. Então, peço desculpas por uma palestra tão técnica, de mais escrita e de mais fala do que lindos slides, mas o objetivo era esse, dado que a gente está entrando na quadrienal e nós ainda temos que fazer a classificação de todos os periódicos do Coleta 2016, que findou dia 10, sexta-feira, não é? Foi o deadline de entrega desta coleta. Bom, coloco aqui, como vou falar da avaliação no comitê interdisciplinar, e aqui relembro algumas palavras do magnífico reitor, de algumas dificuldades que se tem quando se trabalha com a interdisciplinaridade. Ela nada mais é do que trabalhos de docentes que se formaram disciplinarmente e que ousaram, foram adiante e resolveram fazer pesquisas nas interfaces das grandes áreas consagradas da academia mundial. Nós só trabalhamos com as interfaces. Se for um trabalho, um grupo de filosofia puro, ele não pode estar aqui e não se coaduna com o trabalho que estamos fazendo. Mas a sociedade acadêmica e a sociedade, em geral, mundial, está muito preocupada e valorizando a interdisciplinaridade, tanto é que a Nature, em setembro de 2015, fez um volume todinho dedicado à interdisciplinaridade, e o título é Por que os cientistas devem trabalhar com os colegas para salvar o mundo? Eu sei que tem um pouco de piegas, não sabemos se salvamos o mundo, mas eu acho que, no seio de cada programa de pós-graduação interdisciplinar, tem um pouquinho desse salvamento, não é? Eu faço uma pesquisa biológica, lembrando do distúrbios de desenvolvimento, e tento gerar uma política pública. Então, se eu não publicar o biológico, como que eu vou ativar
ou sensibilizar um gestor público de fazer uma legislação, não é? Esses programas interdisciplinares têm essa quase que chamamos de obrigação. Tem que publicar para ter conhecimento, não é? E é interessante a capa da Nature, né? As considerações sobre os quales periódicos, não foi possível, não vou tratar da avaliação de livros, que ainda está dentro da categoria de bibliográficos, mas vou centrar um pouco nas publicações em periódicos. Disso se trata o Qualis, que é um sistema de classificação de periódicos. A grande dúvida da sociedade é como se dá a entrada de um periódico no sistema Qualis. Como a área interdisciplinar é a maior da CAPES e corresponde, muitas vezes, a 6 ou 7 áreas juntas da CAPES, eu recebo, em uma média de 300 e-mails por dia. E uma boa parte desses e-mails vem de editoras que querem que a revista entre no Qualis. Classifique a minha revista, professora, ainda mais que a interdisciplinar pega a revista de todas as áreas. Não é possível, o sistema é uma trava, tem uma trava, porque o sistema só existe para avaliar os programas de pós-graduação. Então, a entrada no sistema Qualis só ocorre de uma revista a partir das informações relatadas pelos programas, no meu caso, da área interdisciplinar, anualmente, nós avaliamos anualmente, na plataforma Sucupira. Então, se o professor esqueceu de pôr uma publicação na relação para o coordenador registrar na Sucupira, mesmo tendo uma publicação naquela revista, a revista não entra, porque depende de 2 atores que farão isso. Na realidade, depende do terceiro, que quem faz a chancela é o pró-reitor de pós-graduação, mas se ele não tem a informação, ele não pode criar. Ele pode chamar a atenção do coordenador que não o colocou, mas ele não pode pôr, ele não tem a janela que o pró-reitor pode mexer na coleta. É uma proteção com os programas de pós-graduação. Então, entendido isso, não é culpa do coordenador, não é culpa do coordenador da CAPES, da área, do pessoal técnico da Sucupira, que realmente dá bastante problema, mas a condição é que, para esse ingresso, é necessário haver pelo menos uma publicação de docente permanente, não pode ser de outra categoria, ou discente do programa de pós-graduação no periódico. E nós não precisamos verificar isso, a Sucupira verifica. Ela tem o banco de dados, não, essa publicação não envolve nenhum membro desse corpo que é feito de docentes e estudantes. O registro é posterior à publicação, então os que estão no prelo ainda não podem ingressar, que a Sucupira verifica e tira. Tá? A comissão da área atualiza anualmente essa classificação, com base em dados, em banco de dados, também nós não fabricamos essa classificação, que serão incorporados ao Qualis. E eu vou dar essa parte técnica, que é árdua, mas vou mostrar para vocês, principalmente para o alunado, para saber, quando o professor falar disso, ele sabe exatamente o que é. Em primeiro, acho que eu pulei um. Não. O Qualis é uma base incompleta, não pode ser usada como base de dados, porque é do Brasil, só do Brasil, não podemos incorporar estudantes
a não ser que ele esteja formalmente aqui. Nós não podemos pôr de uma outra entidade, um instituto, o Instituto Pazzanese fez um trabalho maravilhoso, etc. Sei que é valioso, mas não podemos. Ele tem que estar vinculado a um programa de pós. É a função da CAPES. A CAPES tem que cuidar de formação de recursos humanos altamente qualificados. O foco da CAPES é o alunado. O professor super competente, mas que não vinculou aquela publicação a um aluno ou a um projeto de um aluno, não entra no Qualis. Além disso, um mesmo periódico pode ter diferentes classificações, dependendo da área de avaliação. Uma publicação pode ser muito importante para a área de medicina 1, o trabalho do Dante Pazzanese, mas não para a medicina 3, que é só cirurgia. Se for um trabalho clínico, ele não entra, e ele não tem classificação no Qualis. Nós sempre fazemos um alerta que o sistema Qualis precisa ter um certo cuidado para se fazer uso dele, não é? Para outros fins. Como eu disse a vocês, destina-se exclusivamente ao processo de avaliação de programas de pós-graduação em funcionamento, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, e não é individual. Eu não cito um aluno, eu cito aquele aluno dentro de um programa de pós-graduação. Tá? Não é individual, o Qualis não é individual. E a gente usa, evidentemente, para quem ainda não está no sistema, desde que ele tenha feito um aplicativo para um programa como Curso Novo, que é o APCN. Tá? Sua utilização para outras finalidades é de responsabilidade exclusiva da instituição ou entidade interessada. Nós já sofremos processo porque um candidato numa universidade diz que ele tinha classificação A1 e a outra comissão deu A2 para ele e que o culpado foi a CAPES. Tá? Claro que a gente tem defesa, porque o regimento do Qualis nos protege com isso, mas é um aborrecimento essa defesa. Bom, a classificação de periódicos tem uma ordenação, né? E nós classificamos em A1 o melhor classificado. A2, depois tem uma série de B1 a B5 e a classificação C, que eu explicarei a vocês o que se trata. O Qualis tem limites, né? O A1 tem que ser menor do que A2 e a soma deles tem que dar, no máximo, 25%. Então, tem uma trava. Nós não podemos classificar mais do que 50% das revistas em A1 e A2. E o A1 tem que, pelo menos, um periódico a menos do que o A2. Então, a gente põe 12,999 para o A1, 12,99 para dar os 25%. Né? O A1, A2 mais B1 não pode ultrapassar os 50%, e que a gente chama isso de extratos. Eu falei uma inverdade agora, que daria 26%. Tem que ser entre 12% e 13% para cada um. Esse conjunto aqui é chamado de extratos superiores do Qualis. Então, é muito comum, num concurso, você dizer esse candidato tem as suas publicações centradas nos extratos superiores da classificação Qualis da CAPES. E o conjunto de B2, B3, B4 e B5, mais B6, que quase não tem valor em termos numéricos, não pode exceder os outros 50%, natural, porque a gente tem que ter os 20%. Não é? Agora, eu vou mostrar para vocês que fazer classificação Qualis na interdisciplinar não é trivial. Eu tenho que... O Qualis da nossa coordenação abrange
todas as áreas do conhecimento e suas interfaces. Então, nós estamos com aproximadamente 12.000 revistas na nossa classificação. É cansativo, porque a gente começa e tem que rolar é um único arquivo. Tem que rolar e tem que buscar, e tem que ver as incongruências, etc. Números parecidos de registro, nomes parecidos, nomes com Y e o outro com I, nos dá essa diferença, temos que fazer toda essa limpeza, né? Então, a gente tem uma definição do que é periódico científico, e que a definição não é nossa, é a definição aprovada pela ABNT, que é geral, válida para o Brasil inteiro, não é? Então, são publicações seriadas, em forma de revista, mas nem toda revista cai nessa classificação, boletim ou anuário. Em geral, são editados em fascículos, com numeração ou qualquer forma cronológica, trimestral, etc. Entretanto, tem que ter um período de... Não pode ser... quando tem número, quando tem trabalhos, etc., o editor tem que cuidar muito disso para ter uma ordenação periódica da apresentação. Por quê? Por causa de defender o público que se interessa por essa revista. É uma proteção, né? Política editorial definida, é muito importante, vocês sabem, e o número internacional normalizado, que é o que dá tanto problema, porque, como ele, às vezes, é meio chatinho de buscar, a gente não põe. Agora, a Sucupira está falando, não vale como registro, né? Mas ainda a gente acaba buscando e pondo, quando chega para nós, numa tentativa de colaborar um pouco com os programas, né? Então, são classificados como não periódico, né, um NP, que depois vai cair tudo na classificação C, em termos de números, né? Quaisquer veículo de divulgação que não se enquadrem como periódicos científicos, como magazines, diários, anais, folhetos, conferência, dentre outros. Publicou aí, dá um jeito de gerar uma publicação acadêmica, logo depois, senão o programa perde com isso. Os indicadores que nós usamos. A gente usa indicadores quantitativos que são publicados por empresas que têm um regramento todo especial e nos dá essa segurança, e a gente confere essas classificações. Classificação no JCR, mas que, para o alunado que está entrando, eu coloquei, a gente já não coloca mais, né? Nem no documento de área nós temos isso, e agora que eu percebi, quando vi que era uma turma nova, de pôr, é um journal, né? De uma empresa qualquer, como da Nature, da Science, que faz esse levantamento, né? A classificação no SJR, que é uma pesquisa, um journal de pesquisa, no CIMAGO, que dá uma olhada em toda a ciência que é publicada internacionalmente no mundo todo. E que a gente agora só fala CIMAGO, né? A presença na base Cielo, né, que é uma biblioteca eletrônica online, que é muito importante para nós. Presença na base Scopus, né, que é um peer review. Então, a gente não usa só de uma empresa, a gente usa de todas e confere uma por uma. E um fator de impacto considerado a área de conhecimento do periódico. Então, é um fator de impacto que a gente tenta consultar todas essas bases e tentar ver qual é o valor, quer dizer, o que ele impactou na academia e, em geral, na sociedade. Porque esses jornais vasculham o que a indústria faz, o que as sociedades científicas fazem com o trabalho publicado em qualquer jornal, né? Então, nós temos essa segurança.
Nós, em particular, olhamos ainda um outro viés desse periódico, que é se ele tem um perfil interdisciplinar. É muito fácil. Os 2 docentes, 3 docentes, o aluno tem formação básica em outras áreas, ou está trabalhando, naquele momento, com outro segmento, em geral é mais ou menos parecido, mas nas interfaces. Tem revistas que não aceitam. Estão misturando aqui as áreas. Exatas com biológicas não vai dar certo. Exatas com humanidades não vai dar certo. Tem algum preconceito e a gente olha. Se ele for aberto a isso, nós valorizamos. Se ele aceita trabalhos interdisciplinares. Por isso, Nature Science são altamente interdisciplinares. Não é? Além disso, como nós temos 360 programas, sendo que um grupo pequeno está lá em desenvolvimento, a Câmara 1, e políticas públicas. Um grupo enorme, o maior de todo, está em humanidades. Um grupo mais ou menos do mesmo tamanho está nas engenharias, gestão e inovação, que é a Câmara 3, e um grupo também mais ou menos do mesmo tamanho nas biológicas e saúde. Mas o forte da interdisciplinar, em termos numerológicos, são das humanidades. E isso tem a ver não com a característica do comitê interdisciplinar, tem a ver a nossa cultura, que os portugueses trouxeram para cá mais estudo nas áreas de humanidades, né? Os cursos de direito. A medicina aqui é antiga, mas para cuidar das mazelas tropicais e não para fazer ciência. Agora fazemos ciência, somos respeitados pelo trabalho na saúde das típicas doenças tropicais, mas naquela época era curativa, só curativa. Então, nós temos que olhar em outras bases, e tem muitas, né? Biose, JCR, como já falei, o KEB, ECONLIT, nem lembro esse nome aqui, da geografia, das geos, das psicologias, das humanidades, da matemática pura, da filosofia, da medicina, Thomson Reuters, que é bem interdisciplinar, e assim a psico aqui outra vez, PubMed, ficou um pouco o Sport, disco, e Latindex, que também muito das humanidades. Então, eu sou obrigada, porque os journals que faz essa indexação têm mais um foco nas tecnológicas, não tem outra alternativa. Passamos por isso, não tem jeito. Os indicadores, a gente olha a qualificação e reconhecimento do corpo editorial, bons consultores devem ter bons trabalhos. Se a edição é feita por uma sociedade científica ou uma instituição de ensino, a gente dá uma valorizada, principalmente se ela é brasileira. Nós temos um compromisso com isso. Periódico com características locais. Acho que não estou olhando muito lá em cima. Os periódicos locais, em geral, vão para B5, porque ele não atinge outras regiões do Brasil e, muito menos, internacionais, né? Periódicos que não atendam aos critérios de classificação expostos, que eu falei nas transparências anteriores, vão ficar classificados no C. Bom, falando um pouquinho, isso é bem técnico, gente. A gente tem números, e aí ele fica no A1, no A2 e assim por diante. Tá? A gente pode justificar, e no documento de área vocês têm isso, e depois, no relatório da quadrienal terá, no relatório da trienal passada, tem todas essas, detalhado isso, que eu não pude detalhar muito aqui. Agora, falando um pouquinho da área interdisciplinar.
a importância dessa área no contexto da pós-graduação brasileira. Não é porque eu sou coordenadora, só pelo tamanho vocês podem ver isso. Em 1999, a área interdisciplinar foi criada, e já criada com 40... novinha, discutida no Conselho Superior, né? No CTC, no Conselho Superior, bateu-se o martelo. Como se cria uma área nova? Se cria uma área nova porque os acadêmicos, inclusive alguns que aí estão sentados, foram ousados e não aceitaram totalmente as caixinhas ou os locos de estudos disciplinares dividido nas 3 grandes áreas do conhecimento, seja elas humanidades, exatas e da terra, e biológicas e da saúde, que é o grande colégio da saúde. O que aconteceu? Começaram a chegar propostas, os famosos APCNs, de agronegócio. Não tinha nas agrárias um consultor que entendesse de como fazer o melhoramento genético, ver a terra, ver o clima, ver o transporte para escoar esses grãos, que inicialmente eram grãos, vender, fazer relações internacionais e vender por exterior. Esse é o caminho que está sustentando o PIB brasileiro atualmente. Na década de 70, quem sustentava, quem tinha a maior porcentagem no PIB brasileiro, está aqui próximo da gente, eu agora altamente envolvida, que era o ABC Paulista, era a indústria automobilística, era a maior porcentagem do PIB. Não é? Por isso, a UFABC, a Universidade Federal do ABC, foi para lá. Virou em nem 30 anos, porque os projetos de agronegócios chegaram na CAPES no comecinho da década de 90. Foi um visionário. Eu tenho que render mérito a esse grupo de docentes, ou um que capitaneou e pegou pelo menos 7 ou 8 docentes. Vamos fazer um projeto de pós-graduação em agronegócio. Mas isso, o que é agronegócio? Tem um ranço de preconceito de que é mais comércio, que não é pesquisa básica, que não é pesquisa acadêmica. Mas o visionário sabia que, se ele formasse recursos humanos altamente qualificados, isso iria ajudar a população brasileira. Isso é transferir conhecimento para a sociedade. A Embrapa foi criada em 1952. Ela não tinha pesquisadores para fazer o trabalho dela, o objetivo da Embrapa, que é melhorar o que temos de vivo no Brasil. Então, eu posso acreditar a esse avanço da década de 90 para a nossa década agora, que está findando, quer dizer, aproximadamente 30 anos, aos programas de pós-graduação. E tenho que dizer isso, falei na frente da diretora de avaliação na segunda-feira na UFABC, e digo sempre para os que são mais puristas, que a CAPES teve esta abertura. Se chegar uma proposta boa, não tem lugar dentro dos ditames administrativos, a gestão, não tem no comitê 1, não tem no 2, não tem no 3, mas é uma boa proposta, ela é aprovada. Estes 46 programas eram chamados de cursos nômades. Eles pulavam de um comitê para o outro. E, certamente, em geral, eu era uma das avaliadoras ad hoc, o professor Luiz Bevilacqua, que foi o fundador da interdisciplinar. Tá? Ele que propôs. O Brasil não pode estar cego
a estas propostas novas. Meio ambiente. Quem fazia pesquisa em meio ambiente na década de 90 no Brasil? Agora nós estamos no IPCC, com o cabeça, professor Carlos Nobre, que já foi até presidente da CAPES, foi coordenador do interdisciplinar, me precedeu nesta função, com ambiental. Olha o que crescemos na ambiental. E na gerontologia? Na década de 90, tinha programas para cuidar dos idosos, que agora estamos com o problema da Previdência, seja na saúde, seja na alegria, seja na sociedade, ele ser mais feliz na sociedade. Não tinha cursos de gerontologia, que são altamente interdisciplinares, né? Então, em 99, foi criado com 46 programas. Em 2008, cresceu tanto, estávamos com 140 programas já, e a CAPES foi sensível, transformou o nome de multidisciplinar numa grande área e chamou a 45, que tinha, antes dela ser criada, tinham 44 coordenações, a 45 passou a ser chamada interdisciplinar. Agora, no multidisciplinar, nós temos o quê? Ensino de ciências, de matemática, de biologia, de medicina, que não tem uma boa aderência ao Comitê de Educação Pura. Está lá as ciências dos materiais, que o Mackenzie acabou de aprovar um super programa, né, que fazia parte da nossa Câmara 3, que é Engenharia, Gestão e Inovação. Tem lá o Biotecnologia, que era da Câmara 4, que era Ciências Biológicas e Saúde, gerou um outro comitê, e, finalmente, em 2011, o Comitê de Ciências Ambientais. Então, parece broto, né? Na CAPES parece broto as coisas interdisciplinares. E o objetivo no documento de criação dizia, para que criar? Tinha, evidentemente, alguns coordenadores que eram contra e alguns a favor, que é muito salutar, né? Foi essa discussão. A gente tem que dar conta de novos problemas que emergem do mundo contemporâneo. Diferentes naturezas, com variados níveis de complexidade. E eles são decorrentes do próprio avanço tecnológico e acadêmico. Senão, não teríamos o prédio que vocês têm aí de novos materiais, né? A natureza complexa desses problemas tem que ter convivência de disciplinas próximas da mesma área de conhecimento. Mas, entre disciplinas de áreas de conhecimentos diferentes, bem como entre saberes disciplinares e não disciplinares. Tem que ficar muito claro isso quando se faz uma proposta. E dar relevância a novas formas de produção de conhecimento e formação de recursos humanos. E aqui eu vou fazer um parênteses, a CAPES tem este objetivo, não é contar paperzinhos. Não é. É o último item da ficha de avaliação. Tá? O objeto de investigação são fenômenos que se colocam nas fronteiras disciplinares, desafios teóricos, metodológicos, que apresentam para diferentes áreas do saber. Novas formas de produção de conhecimento enriquecem e ampliam as ciências. Estou no meu tempo? Vou terminar já. Então, aí que a gente fala das publicações. Se não publicar isso novo, não tem muito sentido. Bom, eu vou pular isso porque e falar da ficha de avaliação para vocês. São 5 quesitos, né, com 15 itens. O quesito 1 é da proposta, ela não tem porcentagem na aprovação, mas, se ela não estiver boa, invalida todos os outros.
Quesito 2, corpo docente, vale 20%. Veja como a CAPES valoriza mais o estudante. O corpo discente tem 35%, então a CAPES mudou muito. O quesito 4, produção intelectual, 35%. E inserção social, isso é muito novo, na última trienal e agora, e vale 10%. Ih, ficou repetido aí? Bom, o interdisciplinar começou com 46 e nós estamos com 361 cursos e programas, que é uma imensidão isso, né? Os comitês da CAPES têm, em média, 50 programas, cada um. A Câmara 1, que é Políticas Públicas e Desenvolvimento, tem 66, Humanidades, 115, a Engenharia, Gestão e Inovação, 85, e Ciências Biológicas e Saúde, 86. E aí eu volto para coroar isso, que o mundo está fazendo interdisciplinaridade com uma velocidade alta, aceitando esses desafios que nos aparecem e acreditando em alguns professores ousados e alunos. O aluno é mais ousado ainda, porque esse nome interdisciplinar não casa com o que ele trouxe do ensino médio e depois da faculdade. Não casa. Então, ele é ousado, né? Porque ele quer aquele segmento. Muito obrigada, agradeço muito a vocês. Muito obrigada, professora Adelaide. Eu convido a professora Maria Cristina Teixeira para conduzir. Nós vamos ter tempo para 2 ou 3 questões, então eu vou pedir às pessoas que quiserem perguntar ou comentar, por favor, dizer apenas o nome, o programa de pós-graduação e formular rapidamente o que tiver a formular. Muito obrigada. Zenilde, por favor, tem aqui, professora Diana. Diana Luz Pessoa de Barros, da área de letras. Programa de pós-graduação em letras. Bom, na verdade, eu queria... É uma informação que eu sei como acontece na minha área e eu queria comparar, saber como é que acontece na interdisciplinar, sobre a questão dos periódicos. São 2 questões. A primeira delas é a seguinte: os periódicos são avaliados a cada ano, certo? Bom, e isto significa, e só depois que eles são mandados para a CAPES. Então, isso significa que, por exemplo, os periódicos, pelo menos na minha área vai acontecer isso, de 2016, em que nós publicamos em 2016, e que não estavam no sistema, só entrarão no sistema quando forem avaliados em 2017. Isso provavelmente vai acontecer depois da avaliação do quadriênio. Sim, na minha área vai acontecer depois da avaliação do quadriênio. E significa, portanto, que esses periódicos novos não serão avaliados no cômputo geral de 2016. Essa era a primeira. Segunda questão. No quadriênio, houve uma avaliação a cada ano. Então, em 2016, um periódico X era B1, ou era A2, ou era A1. Isso acontece, por exemplo, em 2016, na avaliação, eles mudaram de avaliação. Então, aquele que era A1 passou a B2, ou aquele que era A2 passou a B1, e assim por diante. E isso vai ser retroativo.
a toda a avaliação do quadriênio. Então, aqueles relatórios que nós fizemos do Sucupira, ano após ano no quadriênio, em que qualificamos todos os periódicos, mostramos quantos periódicos, quantos artigos publicados eram em A1 e A2 e em B1, ora, isso aí vai ser revisto, e aquilo que você publicou, e que na ocasião era A1, se tornou B1. Eu nunca ouvi dizer que alguma coisa pudesse retroagir dessa forma, entendeu? Que na época que você publica, ele valia tanto, como agora ele vale menos, aquele anterior passa a valer menos. Então, era isso que eu queria ouvir. Fazer um bloco de 3 que acelera. Bom, então vou responder. Professora Adriana, a gente faz realmente todo ano. Só muda a classificação se dessas bases me diz: esse periódico baixou muito a qualidade dos seus relatores e referis, etc. Então, eu tenho uma justificativa. Então, eu ponho lá, o JCR deu isso, o Cimago deu, exato. Agora, nunca uma revista dá tanto salto. O que eu faço na minha área? Eu fiz a avaliação de 2013, que foi o primeiro ano. O que eu fiz? Olhei os 3 primeiros anos, que era o professor Pedro Pascucci, eu era adjunta, eu tenho colunas, né? Às vezes tem um branco no nome, naquela classificação, porque aquela revista não apareceu em 2010. Eu usei a avaliação da trienal. Quando me veio 2013, eu olhei. Não pode ter dado um salto tão grande, a não ser... Tem. O que eu faço? Eu tenho que justificar por que passou de A1 para B2, com as minhas ferramentas. Isso eu tenho... mas nunca ocorre, a não ser que tenha uma mudança do documento de área brutal. Senão, não muda. Agora, o que eu fiz? O 13 eu me baseei na trienal passada. O 14 eu me baseei no 13. O 15 eu me baseei no 14. E eu não sei de onde sai, porque eu tenho um negócio peremptório da CAPES. Até o dia 20 de abril, a professora Adelaide vai ter que fazer a classificação Qualis 2016. Não posso fazer antes por causa do coleta. Então, eu vou fazer na última semana. O Inter sempre faz na última semana, porque considera a avaliação das áreas disciplinares. Eu tenho que olhar, eu faço um índice Q. Se um dá B2 e o outro dá 1, eu vou ver se o B2 tem mais a ver com a interdisciplinar do que aquele que pôs A1, porque tem essa diferença entre comitês. Eu vou fazer na semana de 17 a 20, porque 21 é feriado. Vamos ter que trabalhar, virar à noite, porque, em geral, eu uso 6 dias para avaliação do Qualis. E nós vamos ficar só 4, 17, 18, 19 e 20, porque 21 é feriado. A semana anterior tem Páscoa, Semana Santa. Então, só pode fazer áreas pequeninas, que usam 2 dias, porque quinta-feira já é meio morto, né? Para os consultores. Você não acha consultor para vir na quinta-feira santa. Então, eu acho estranho que é peremptório. Se eu não fizer a avaliação Qualis, a Adelaide sai da coordenação da Inter. Então, aí eu vou te explicar. Eu não posso dar um salto numa avaliação. Tem alguma coisa equivocada. Eu não posso dar um salto de A1 para B2, a não ser que a revista perdeu toda a sua estrutura, ou está se extinguindo, mas ainda tem um paper. Não é isso. Então, o coordenador tem que olhar e ver por que deu esse salto. A gente chama de salto de classificação. Tá? Então, não pode, senão eu vou vasculhar o que aconteceu. Esse consultor achou que isso daqui estava faltando. Aí, eu, às vezes, ligo para a revista internacional,
olho no site, busco, mas acabo falando com o diretor para saber o que aconteceu. E olho nas publicações internacionais o que aconteceu. Dificilmente, bom, a Cristina sabe, dificilmente eu tenho um salto, a não ser os periódicos deletérios, que são aqueles comprados, que saiu já em publicação internacional. Nós fizemos uma lista e ele foi tudo para C. E, às vezes, eram revistas boas, tinham trabalhos bons, mas foi uma decisão governamental de que prejudicou a ciência brasileira, a ciência mundial, porque os trabalhos são internacionais. Então, a gente pôs numa caixinha de deletérias. Para não gerar um problema jurídico para nós, a gente pôs no C. É um periódico que tem algum problema muito sério. Tá? Então, você pode olhar a classificação 13, 14, 15 e 16. Vai ter uma classificação só. Se vem um consultor e põe A1 numa revista, o contrário, que era B1, eu, como coordenadora, eu tenho que olhar. Faço uma plenária, olha, gente, não vou assumir isso daqui sozinho, nós temos que botar no relatório por que ela mudou tanto. Então, eu vou fazer uma média, Então, tem que fazer uma média que eu faço com o índice Q, que eu pego de todas as áreas. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Não. Vale desde que ele justifica que mudou para B2. Pode ter sido um equívoco lá no A1 ou A2, não sei. Mas tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. A gente pode fazer um relatório, houve um equívoco, né? Mas você não pode pôr um salto desse tipo para o público sem uma explicação. Tá? E que é a variação anual que você me falou. Tá? E o maior cuidado, porque é quadrienal agora. Eu tenho que olhar com muito cuidado os 4 anos. Tá? Arquitetura. Então, acho que deu. São saltos muito grandes de avaliação de periódicos, e até uma sugestão também para Ciane é de falar na meio termo. Na reunião de meio termo, vocês colocaram isso? Foi depois, professora. Foi depois? Já havia Então, acontecido. vocês podem escrever para o coordenador e justificar. Ele tem que ter uma justificativa. Ou os indicadores da base de dados, que nós usamos mesmo. O meu é que é muito amplo, porque eu pego muito das humanidades. Mas o JCR, o CIMAG, o Cielo, todos têm que ter essas... Agora, tem áreas que põem uma trava mais lá em cima. Tem área que só considera A1, A2 e B1. Outra coisa, gente, tem uma área que é a minha área de origem, que é a química, só usa as publicações que estiver o aluno. A do professor, que foi fazer um pós-doc no MIT e publicou 4 papers, não é contado, porque ele não envolveu a formação de um aluno. E cada área tem a sua... Mas a reunião de meio termo de 2 anos é justamente para isso. Mas vocês têm um canal o tempo todo com os coordenadores. Tem um e-mail da área. O professor Trisca é super atencioso. Aliás, ele veio aqui na UFABC, estive com ele em Goiás, onde tem alguma coisa interdisciplinar que vá... aliás, a área de vocês é bastante interdisciplinar também, né? E, às vezes, ele fala, me manda propostas interdisciplinares, Adelaide. Eu acho que, se você escreve para o professor Trisca, ele, com certeza, vai verificar. Agora, tem que escrever, porque, se esse equívoco não for corrigido, gente, vai afetar a avaliação de vocês. Então, tem que
tem que reclamar, tem que escrever antes da avaliação, que vai começar na primeira semana de julho. Mas a gente vai avaliar todos os periódicos, a gente vai avaliar todos os livros e todo o material que vocês mandaram, não só de 2016. Nós vamos fazer indicadores para os 4 anos. Obrigada, professor. Eu sou Gaston, do Programa de Pós-Graduação em Letras. Eu gostaria de fazer uma perguntinha curta. Quando, vamos dizer assim, na consideração, nessa divisão das revistas, tanto por cento é a 1, não pode ter mais. Não pode acontecer que, eventualmente, o tanto por cento a 2, não pode ter mais. Na soma, só tanto. Não pode acontecer que revistas que, por exemplo, eram A2, mantendo a sua qualidade, não houve alteração de qualidade, podem cair para um B1 ou B2 simplesmente porque alguma revista tem que sair dali para que não haja tanto A1 ou nem tanto A2. Quer dizer, um critério de corte ali discutível, mas isto é possível? E pode haver uma alteração de critérios, seguindo a pergunta da Diana, que, no caso, por exemplo, leve revistas uniformes na sua avaliação durante anos e, de repente, nessa última avaliação, elas mudam, caem, sem um motivo mais explícito. Era isso. Bom, essa regrinha, eu também concordo com o senhor. O senhor lembra que na graduação, uma vez que só 10%, na curva de Gauss, só 10% dos cursos de graduação podiam ter nota máxima, uma nota A, e os piores só 12%, né? Era 12 e ficava aqui naquele meio. Bom, mas eu fui ousada quando fazia a avaliação do MEC. Se eu tivesse mais de 10%, eu punha A. Bom, gerava um problema jurídico lá. E aí foi amenizado isso. Quando a pressão é forte, porque se eu estou num país que eu tenho 12% que é melhor, eu tenho que pôr os 12%. Né? Na interdisciplinar, nós temos até abaixo, porque a trava dos indicadores não nos permite subir. É mais ou menos como todo mundo não pode ter a excelência. Mas se uma área falar, olha, eu tenho revista com índice de citação igual a 50, a área de medicina tem muito, né? Então, eu vou inflar um pouco o A1 em relação ao A2. Se você tem autoridade, se você tem todos os indicadores, não é porque você gosta daquela revista. E eu ainda levo em conta o que eu chamo de incidência de trabalhos publicados da área interdisciplinar numa revista. Se eu tenho uma revista empatada com os mesmos índices, e eu tenho uma revista que publicou 28 estudantes ou professores dos programas, eu somo todos, e a outra publicou só 2, é claro que aquela dos 28 está me atendendo mais, é mais interdisciplinar, e eu pus um critério ali. É mais interdisciplinar, porque aceitou 28 papers de programas interdisciplinares, que não é fácil aceitar, do que a que publicou só 2. Então, ela não tem uma pertinência grande para interdisciplinar, o que tem só 2. E está nos meus critérios, então não deixo nada que não seja transparente. Está no meu critério. Então, ele tem o mesmo indicador, mas eu vou pôr ela para cima. Se ela estiver pertinho da trava entre o A1 e o A2, a que teve menos trabalhos publicados cai para A2. Então, a gente vai fazendo essas travas desse jeito. Agora, é muito difícil estourar pelos indicadores os 50%, os 25% e os 50%. Não é fácil, não.
Aí a gente tem que pôr, porque é brasileira, porque tem uma importância muito regional, etc., que fica naqueles qualitativos. Os quantitativos não te satura, não. Então, alguém fez essa simulação lá na matemática, quando foi criado o Qualis, e realmente, com revistas internacionais, é difícil. Pelo contrário, a gente tem as nacionais dentro do A1 e A2. E qual que é a justificativa de ter no A1 e A2? Que é importante. Por exemplo, a Química Nova, na escola, não tem tanta referagem, não tem trabalhos como tem na Nature, na Science, mas é importante para o Brasil e para o ensino médio. Então, ele está em A1. Então, tem até... E aí deve ter caído outra, mas é uma revista que, para a química, não tem a pertinência, que a gente chama. Mas, se tiver essa saturação, pode ser justificada. Aliás, é um bom motivo para a CAPES rever essas travas de coisa. Acho que foi isso. Consegui explicar, professor? Duas perguntas. Tudo bem. Bom, vamos fazer mais essas 2 perguntas, né? E aí a gente vai para o encerramento. Professora Adelaide, boa tarde. Oi, Paulo. Tudo bom? Não tinha te visto aí. A minha pergunta vai nessa direção mesmo, dessa discussão da revistas que estão empatadas, que, de repente, mais pessoas publicam numa e noutra, e a tendência de valorizar a que mais publicam do que a que menos publicam. E, às vezes, eu fico um pouco na dúvida se isso não criou um sistema um pouco perverso por alguns motivos que eu acho que a gente acaba tendo na comunidade científica, de muita gente, alguns grupos acabarem direcionando muito seus artigos para algumas revistas nacionais, e aí a gente acaba vendo revistas que têm muita gente aqui publicando, que viram A1, A2, e revistas internacionais, que às vezes são mais complexas de publicar, tem menos gente publicando, e que ficam como B1, B2. Então, de repente, a gente vê revistas que têm impacto 4, 4,5, 5, e a classificação é B1, B2, e revistas que não têm nem expressão, às vezes, internacional, mas por conta quase que de uma mobilização da nossa, agora falando dos docentes, elas acabam ficando infladas, né, porque as pessoas procuram muito. Eu queria saber um pouco como vocês olham essa questão. Excelente a pergunta, Paulo, porque nós temos muito problema com isso. Se eu estou saturada e eu tenho uma revista de uma sociedade brasileira que eu gostaria de pôr em B1, mas está saturado, ou até em A2, eu vou procurar e não a coloco, porque aí eu vou para os indicadores, que ninguém vai me pegar, o indicador daquela internacional, e também, se tiver mais do que um trabalho naquela internacional, que é de um programa, o meu objetivo é proteger o interdisciplinar, os programas que estão na área. Então, eu baixo uma de uma sociedade, mas não antes sem olhar o site, ver se realmente os indicadores de referagem, de etc., de tempo, né? Porque tem uns aí, as revistas que a gente tirou, quase todas as que publicavam em 15 dias. Né? Então, por isso que eu tenho vários consultores lá para tentar não fazer. Eu, por exemplo, não tenho um do estilo Química Nova. Né? E os da sociedade científica, para a Inter, nunca justificou que eu passasse para A1 e A2. Mas por que não justificou? Porque, senão, eu teria passado. Nem a revista da CAPES eu consigo pôr. Né? Então, estou quase dando um tiro no pé dentro da instituição, mas eu vou olhar a referagem. Se o referir é ótimo, tem um corpo editorial ótimo, etc., eu boto a minha cabeça na guilhotina. Bom, vamos ver isso. Então, eu tenho uma equipe muito grande. Você já foi lá, né? Já até te convidei para fazer. Eu tenho uma equipe grande e outra, eu estou pegando só professores que eu sinto que não têm alguma tendência. Às vezes tem professores A1 do CNPq, não tem que chamar. Tem um certo preconceito. Se ele chega lá e não olha os indicadores, fala, a revista da engenharia mecânica, porque eu só tenho consultor disciplinar, é a melhor? Não. Vamos olhar os indicadores, porque ela pode ter perdido alguma qualidade, ou pode ter aumentado a qualidade. Né? Então, eu tenho 3 consultores para cada avaliação
tentando não ter essas distorções, né? E a química nova passou, eu sou da área, o Adriano trabalha até com coisas que eu trabalho também, ele resolveu dar esse salto, dada o ensino de química na educação básica, está com muita necessidade, então ele valoriza. Ele tem uma justificativa lá, inclusive no documento de área dele. Bom, a última pergunta. É o seguinte, professora Adelaide, se a gente... Não é bem uma pergunta, eu queria só saber a sua visão disso que eu vou falar agora. Se a gente olhar a produção científica do Brasil comparada com a do mundo, nós representamos menos do que 3% da produção científica no mundo, o Brasil. Apesar da gente ser a 7ª ou 10ª, sei lá, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas a nossa produção científica representa isso. Ou seja, nós somos realmente marginais na contribuição científica do mundo. Estou falando na média. E o impacto da ciência produzida no Brasil, com exceção da área de física, certo, é menor do que 1. Eu não entendo, certo, por que nós temos que criar o Qualis. Por que a senhora acha de extinguir o Qualis, certo, e seguirmos os parâmetros internacionais? Então, o professor Brito faz uma explanação muito boa, até tirei dessa apresentação que era para comparar. Nós demos um salto, né, em número de publicações nos últimos 30 anos, o gráfico dele até põe 30 anos, e o impacto é baixíssimo, né? Vem lá embaixo a curva. E a física realmente tem se destacado, nós discutimos bastante isso na segunda-feira, na UFABC, que tem muitos físicos. Uma das razões é a internacionalização. Os programas de física são feitos em grandes programas, não é? Com os aceleradores de partículas nos Estados Unidos ou na Suíça, e a visibilidade é muito grande. Então, tem até um termo cunhado mais na biologia, que é uma cooperatividade. E tem lá o nome do Bambambam, que, quando ele aparece, você procura mais naquelas buscas, né, manda pôr no computador. Tudo que sai dele, você me avisa. Então, é muito lido. É muito lido. E outra é um ponto até a favor da interdisciplinaridade, apesar que a física é muito disciplinar na sua maneira de ser. Só que não são só físicos que trabalham lá, são grandes engenheiros, etc., etc. Então, tem uma convergência de fatores que leva para cima o impacto dessas publicações. Como são muitos, 2.000 pessoas num projeto, né? A tendência é que se faça os cálculos muito rápido, tenha soluções ou propostas muito rápidas. Então, é o efeito que a gente chama em proteína, que é a cooperatividade. E nós ainda temos, talvez pelo tamanho do país, etc., muito de se trabalhar isolado. As cooperações, por exemplo, a Xilela fastidiosa aqui, que alguém chegou lá, o Fernando Raina, que vamos fazer isso, vamos fazer, subiu muito com aquela publicação que a gente teve, né? As citações foi um negócio, e com o bichinho ali da laranja, pego ali, né, perto de Jundiaí, né? Então, eu acho que ainda falta essa conjunção de saberes, de trabalho, de empenho, a gente fazer coisas mais coletivas, os grandes projetos que a FAPESP está fazendo, o CNPq nem tanto, tem os editais, mas depois a gente não ganha dinheiro, mas essa cooperação de ter essa visibilidade. Então, a física está lá em cima. Agora, a física é um comitê completamente diferente dos outros, né? Porque ela tem esse diferencial. Pode pôr aí, acho que tem uma saturação em A1 e A2, nunca falei muito com o Silvio Canuto sobre isso, mas deve ter uma saturação em A1 e A2. Né? E na área nossa de
tecnologia, novos materiais, nova ciência, que está na Câmara 3, nós temos bastante cooperações entre eles, e eles publicam muito. A UFABC recebeu um grupo de docentes, 16 ou 17 em 2007, entrou com a PCN e ganhou nota 5. Porque eles publicam muito nos grafenos, nas partículas de carbono, etc. Eles publicam muito. O professor Fázio é um dos que fazem essa junção, né? Então, é claro que tem a força de alguns líderes para fazer isso, o que a gente precisa também nos outros comitês, né? E as humanidades têm um problema que não publica, não tem essa prática de publicar em conjunto, né? Então, a tendência de impacto de alguém ler e citar é muito baixo. Mas é um dos motivos. O Brasil precisa avançar muito e ainda nessa área. Por isso que o PNPG põe para a gente que tem que formar um número exagerado de doutores, não sei se vamos conseguir, mas tem essa coisa. E nós estamos num lugar privilegiado, que é o Estado de São Paulo ainda, com FAPESP. A penúria, nesses últimos 5 anos, dos outros estados, é uma tristeza total. Não sei se te respondi muito, mas com pertinência. De acabar com o Qualis? Se tiver uma metodologia razoável de se mensurar a diferença, se a gente focar, por exemplo, é uma coisa que eu queria te falar, e fiquei falando das agruras aqui do Brasil e não falei. Eu avaliei 175 APCNs em 2013, 2014, 2015, 2016 baixou para 144, mas assim mesmo é um negócio exagerado. Eu fiz um levantamento. Se eu olhasse só as publicações, pelo total da proposta que está chegando lá, e dividia pelo número de docentes permanentes, de qualidade, nós aprovaríamos de 60% a 70% das propostas. Se eu olho a proposta, eu reprovo 80%. Porque ainda nós não temos a cultura de fazer uma proposta de pós-graduação interdisciplinar. É um conjunto de professores, olha, eu vou trabalhar só com letras, vou dar até o exemplo daqui, professora acho que já saiu, só de letras, eu vou trabalhar só com artes, está aí, só com letras, só com artes. Então, chega o consultor, tem uma regrinha do que é interdisciplinar. Aí ele não passa na proposta. Né? Outra parte a gente reprova no corpo docente, porque a gente exige 12 docentes, é o maior número, né? Pela dificuldade de se trabalhar interdisciplinarmente, e 50% tem que ser exclusivo. Né? Então, nós estamos com uma proposta linda, agora, de física aplicada, que não pode ficar no comitê da física pura, mas que os 100% dos docentes estão no programa Nota 7, da física. Então, ele não tem 50% de exclusividade. Então, ele não passa no corpo docente. Mas a maior parte, 80%, reprovamos na proposta. As disciplinas não são ministradas por mais do que um docente. As referências bibliográficas é de uma área só. Né? As linhas de pesquisa não falam entre si, não tem docentes compartilhando 2 ou mais linhas de pesquisa. Então, apesar de estar esse valor baixo que você me fala e que já sabemos, está descrito aí, nós, pela pressão da CAPES, da FAPESP, do CNPq e etc., nós aprendemos a publicar bastante, mas não aprendemos a fazer uma proposta de pós-graduação, conforme o documento de área. Essa é a conclusão que a gente chega. E é uma pena. Né? E eu queria dar uma pitada sobre a quadrienal, que o reitor falou, que tem uma perversidade aí de um lado e do outro. Quando era trienal, os programas nos pediram mais tempo para avaliar, porque em 3 anos não podia mudar a nota. Aí ele ficava mais 3 anos, viravam 6, para ele ter mudança de nota.
E foi alegado pela comunidade acadêmica que 4 anos dá para formar um doutor, ele já ter pelo menos um trabalho remetido para a publicação, e que os 4 anos seria mais salutar para avaliação. Por outro lado, se um ingressou, por exemplo, agora, em 2017, ele terá 4 anos, vai ter a avaliação no 5º ano. Antes era no 4º. E a de 5 seria 6. Então, ficou no meio termo, para atender a comunidade que queria 5 anos e a comunidade que tinha 3. Eu lembro até da reunião do CTC e depois do Conselho Superior, que ficaríamos na média. Agora, nada impede de que, depois de um ciclo aí de 2 ou 3 avaliações, a gente perceber que tem prejuízo para alguns programas, principalmente os novos, não consolidados, que a gente tenha que mudar. A outra possibilidade, agora eu vou falar, se perguntarem, vocês não falam o que eu falei, é a avaliação de meio termo, de 2 em 2 anos. E se um programa excepcional cresceu assustadoramente nos primeiros 2 anos? Haveria uma possibilidade de um olhar excepcional para esse programa? Mas é porque, se a CAP souber disso, o professor Abílio... Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a plateia que a gente tem, né? E ver se ele tem realmente condições de subir, por que segurar? Né? Mas aí vale também. Tem programas que, aos 3 anos, a gente sabia que estava moribundo, porque a universidade não cuidou, não contratou ninguém, não tem mais aluno, não sei o quê. A gente teria que exterminar antes, porque, senão, nós estamos fazendo um mal para os jovens que estão aí se inscrevendo num programa de pós. Né? Então, vale para os 2 lados. Então, o olhar da excepcionalidade é uma coisa importante, por isso que não é só números. Se a gente tivesse a tabelinha do Qualis, eu não precisava vou levar mais ou menos 160 consultores em julho e agosto. Além de tudo, a quadrienal é em julho. Você achar consultor que já se comprometeu com viagens, congresso no exterior, que é o período de congressos no hemisfério norte, a gente vai ficar prejudicado. Mas eu quero o consultor olhando no detalhe, e ele é um defensor daquela proposta. Quando eu atribuo uma proposta para um consultor, eu olho a regionalidade, eu olho se na vida dele ele não teve algum preconceito, em alguma reunião, ou que alguém me fala, passa por um crivo, esses consultores, muito grande. Eu mando um número de 5 e a CAPES escolhe 1, de cada grupo de 5. Que ele olhe com atenção para essa proposta. Ele pode ter tido um problema sério, mas está se reerguendo. Então, manter no sistema o programa. Né? Então, tem dos 2 lados. Eu acho que a gente tem que olhar objetivamente para cada proposta. Aí eu vou fazer uma reclamação. O Inter não pode crescer tanto, ou gerar outros filhos. Já gerou os 4 comitês da área multidisciplinar, agora nós somos o Inter, o ensino, materiais, biotecnologias e ambiental, que vieram das 4 câmaras. Então, poderiam render mais filhotes, né? Mas com um cunho interdisciplinar, ficando no guarda-chuva, na grande área multidisciplinar. Ou um grupo de programas com um certo olhar, um recorte, uma categorização. Eu estou tentando fazer isso com as da psicologia. Nós temos muito psicologia, nós temos muito direitos humanos. Né? E eles transferirem, por vontade própria, para uma área disciplinar que os receba bem e que adapta o documento de área. Né? Porque eles já têm maturidade para isso, mesmo trabalhando nas interfaces. Mas só se o programa quer. Né? A gente não exporta programa, é a prerrogativa do programa escolher em que área ele quer ficar e fazer a transferência. Tá bom. Bom, professora Adelaide, muito obrigada.
gostaria de chamar agora a professora Helena para fazer o encerramento, né, do evento. Então, é com muita satisfação que agradeço à professora Adelaide Alário pela excelente contribuição para as nossas reflexões, nossa produção. Agradeço a presença de todos, do nosso vice-reitor, Dr. Marco Túlio, do nosso reitor de graduação e assuntos acadêmicos, professor Cleverson, colegas, coordenadores, professores. Vamos tomar um café e torcer para correr tudo bem na volta para casa hoje, né? E a Cristina, eu convido a Cristina para entregar o kit Mackenzie, porque a gente sempre gosta de que nossos convidados levem alguma lembrança do Mackenzie. Muito obrigada, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, deixa eu falar aqui, ó. Pessoal, meus agradecimentos pelo convite, por ficarem ouvindo. O assunto era espinhoso, mas eu não deixo de vir. Eu não deixo. Falo para a Cristina, se eu tiver agenda, ou se eu puder remanejar a agenda, eu estarei com vocês. Tá? Assim que possível, pode ser até qualis. E, professor, se a gente encontrar uma metodologia que possa mensurar, eu estou aberta. Aliás, eu faço uma proposta mais ousada ainda que fiz segunda-feira na UFABC. Eu não contaria paper nenhum, papelzinho nenhum. Eu olharia o egresso 5 anos depois, se ele está no mercado de trabalho, arranjou trabalho, está feliz, nucleou outro. Depois de 10 e de 15, o MIT faz isso. Então, eu dou nota pelo que o recurso humano gerou lá na frente. Eu acho que nós daríamos uma boa nota para os programas de onde nós viemos, não daríamos? Então, obrigada, gente.